Olá, tudo bem? Meu nome é Kleber Stumpf e hoje eu vou te falar sobre a diferença entre o comportamento americano e o comportamento brasileiro em relação às finanças pessoais. Será que esse comportamento é tão diferente assim? Bom, infelizmente é. No Brasil, quando uma pessoa é demitida, desligada do trabalho dela, a primeira coisa que ela faz é organizar os documentos para ir lá e sacar o FGTS. E não tem nada de errado com isso. Afinal, quando a gente perde a principal fonte de renda, qualquer dinheiro faz diferença e vai ajudar nossas finanças. Mas nos Estados Unidos não é bem assim, porque não existe uma espécie de multa rescisória. Por isso é necessário um grande planejamento financeiro das famílias americanas para que, se essa situação vier a ocorrer, eles estejam preparados. Inclusive, você já deve ter visto em algum filme americano que, quando uma pessoa é demitida, a primeira coisa que ela faz é tirar férias. Isso aí está muito explicado nos direitos trabalhistas dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem diversos direitos trabalhistas. A gente tem férias remuneradas, auxílio-doença, a gente tem a falta remunerada em caso de doença e lá nos Estados Unidos nada disso existe. Inclusive a gente começa pelo salário mínimo, lá não existe um salário mínimo pré-definido. O que existe é um valor mínimo por trabalho de hora para garantir a dignidade do trabalhador. Só que a diferença é que não existe um número mínimo de horas ou um número máximo de horas que o trabalhador pode ser contratado. E falando em contratado, é bem isso do termo de contrato. É assim que funciona a relação de trabalho nos Estados Unidos, através de um contrato de trabalho onde, livremente estabelecido entre o empregado e o empregador, fique bom para ambas as partes. Não existe lá, por exemplo, algo como uma carteira de trabalho como a gente tem aqui no Brasil. Lá na terra do Tio Sam, os direitos trabalhistas são muito pequenos. Para você ter uma ideia, sequer existem férias remuneradas lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, todo trabalhador tem direito a um mês de férias a cada ano, ou seja, ele trabalha 11 meses e acaba recebendo 13 meses de salário. Lá nos Estados Unidos não existe férias remuneradas. Se o trabalhador precisar de férias, se ele quiser entrar em férias, ele vai entrar em acordo com o empregador dele e vai tirar essas férias, mas não são remuneradas. É claro, em algumas grandes empresas isso até pode ocorrer de acordo com o perfil do trabalhador, de acordo com o perfil da empresa e com a cultura dessa organização, mas não é algo muito comum. A coisa por lá é bem mais radical. Por exemplo, se você fica doente aqui no Brasil, se você apresentar um atestado para o seu empregador, ele não pode descontar esse dia de trabalho de você. Já lá nos Estados Unidos, se você faltar ao trabalho, mesmo que seja um motivo de doença, que o próprio médico diga que você não deve trabalhar, a empresa não tem culpa e, portanto, ela vai sim descontar de você esse dia de trabalho que você não compareceu. E a pior parte é com a aposentadoria. Por exemplo, um dia de trabalho tudo bem, mas e se você precisar ficar 3, 4, 5 meses afastado do trabalho por motivo de doença? Aqui o INSS vai te ajudar com isso e você pode ser afastado do seu trabalho. Lá não existe um órgão como a Previdência Social que existe aqui no Brasil que você pode ficar todo esse tempo afastado. Se você quiser ter essa segurança, é necessário que você contrate um seguro de saúde, um seguro de vida que vai te trazer esse benefício. E a Previdência, a aposentadoria também é muito semelhante ao nosso PGBL ou VGBL por lá. Lá nos Estados Unidos, a gente tem dois planos de previdência que são até semelhantes com os planos que a gente oferece por aqui. Só que lá no final, quando você for se aposentar, você vai ter os recursos que você acumulou durante a sua vida. Não existe uma espécie de benefício pré-garantido para o cidadão. A realidade por lá é muito mais difícil do que é no Brasil, mas tudo tem um lado bom. Justamente devido a essa grande dificuldade, lá nos Estados Unidos as famílias são mais financeiramente organizadas. Enquanto aqui no Brasil a gente está engatinhando na educação financeira para as pessoas físicas, lá esse é um assunto muito mais difundido. As famílias costumam ter uma reserva de emergência, costumam ter um planejamento financeiro, estão acostumadas a controlar as despesas e acaba trazendo um pouco mais de segurança para equilibrar essa falta de direitos trabalhistas por lá. Mas e aí, o que você está fazendo para garantir o seu futuro? Conta para mim nos comentários abaixo, não deixe de clicar em gostei nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho do YouTube para receber os próximos vídeos aqui da Top Invest. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.